Caríssimos e caríssimas correspondentes, salve Maria. Estamos aqui para mais um Ambientes e Costumes e que hoje é muito interessante, que vai tratar de um personagem que realmente fez história e a pessoa, apesar de não ter sido um católico fiel, apesar de não ter sido ah, católico até, ele estudou no colégio católico, mas não foi católico, mas tinha um chamado muito grande, tinha ganhou a Segunda Guerra Mundial, que foi o Churchill, mas, infelizmente, enfim, não chegou onde devia chegar. Mas o Dr. Plínio via que ele tinha uma grande vocação e ele era uma pessoa incomum do ponto de vista dos dons que ele tinha. Vamos ver que tocou aqui, eu quero ver se é alguém por causa do... Não. Bem, vamos então rezar para começar. Eu começo cumprimentando antes a Leia, o João Paulo, a Abel, a Vitória e o João Pedro, salve Maria. Dona Maria Henriqueta, salve Maria. Dona Maria Elisa, salve Maria. Roberto Rivas, salve Maria. Hoje estamos só com esse, é uma grande seleção. Acabou de entrar o Maílson também, a Tainara, salve Maria. Está uma seleção muito apurada, mas digna de toda consideração. Vamos rezar então. No nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, filha de Letíssima Dei Patris, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, Mater admirabilis Dei Filii, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, sponsum fidelissima Dei Spiritus Sancti, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Dr. Plínio, rogai por nós. Dona Lucília, rogai por nós. Em nome do Pátria, et Filho, et Espírito Santo. Amém. Antes de entrar propriamente no tema, eu queria lembrar a todos que na próximo domingo, a missa será na Igreja de Santa Teresinha, às 15h30. Bem, a Maria Mela também entrou, a Letícia, dizendo que a Dona Maria Eugênia não vai poder, que está fazendo uma visita com a imagem. Ótimo, parabéns, muito bom. Cumprimento também Maria Aparecida Garcia e vamos em frente. Bom, o gosto nós devemos adquirir de procurar analisar as pessoas, analisar as coisas, os ambientes, né? Os costumes, tudo. E hoje o Dr. Plínio vai fazer uma análise do Winston Churchill, que é um inglês que venceu a Segunda Guerra Mundial. E ele tem muita coisa, a maneira dele se portar em público e tudo. Ele era uma pessoa de muita pasta, e que ele tinha qualquer coisa, a gente vê qualquer coisa da maneira de Dr. Plínio se portar. Tinha alguma analogia da parte dele com o Dr. Plínio. Enfim, é bom a gente ver. Vamos então começar. Churchill. Excertos de artigo escrito pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira. Deixa eu saber uma coisa aqui. Achei. Excertos de artigo escrito pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira para a Folha de São Paulo, 19 de dezembro de 1977. Daqui 2 anos vai fazer 50 anos que ele disse isto. Já vale a pena ir prestando atenção
nas fotografias do Churchill, porque ele é exuberante de personalidade, não? Então, vamos ver. A ascensão, diz Dr. Plínio, de Churchill foi em linha reta, até o zênite. As mais diversas formas de inteligência, de tino político e de coragem nele se foram patenteando e refulgindo. E cada vez mais, à medida que o iam exigindo as contingências da luta, quando a guerra terminou, Churchill foi o mais famoso dos vencedores. A propaganda aliada apresentava-o frequentemente ao lado dos outros dois, Roosevelt e Stalin, como que a querer nivelá-los, mas o esforço foi inútil e até contraproducente. Eu queria fazer um parênteses. O Churchill andou muito mal quando ele aceitou entregar certas nações para a Rússia, em Yalta, né? Ali ele não agiu bem. E Dr. Plínio diz que a vocação dele era fazer com que a França voltasse a ser o primeiro país do mundo. Mas não. E ele errou. Mas, por outro lado, ele era tão superior aos dois que estão aos lados dele, que o Dr. Plínio quis exaltar as qualidades dele de aristocrata para mostrar, ainda tirar um comentário contra-revolucionário, apesar desta cena ser uma cena revolucionária. Então, continua o Dr. Plínio. Então, o esforço para igualar, colocar os três, para dar a impressão que eram os três iguais, foi inútil. Era um esforço para tentar nivelá-los, o que foi inútil. E até contraproducente, porque, no fundo, o Churchill saiu lucrando por enquanto prestígio. Esse é o presidente americano, né? Enquadrado entre o velho presidente Yankee, de olhar comum e de inexpressivo riso padrão de um lado e do outro. Do lado e do outro. Quer dizer, então, ele é um homem, olhando a fotografia, vê que ele está dando um riso que é um riso padrão, que não tem nada de especial, não? Agora ele vai comentar um outro. E do outro lado, o sinistro ditador soviético, sob cujas sobrancelhas hirsutas faiscavam dois olhos ignaros a chispear ameaças, e sob cuja bigodeira farta e descuidada se delineavam lábios mais próprios para injuriar e beber do que para falar. Realmente ele foi um assassino absolutamente indiscutível, não? A fisionomia superexpressiva de Churchill se destacava de um modo que quase se diria esplendoroso. E aqui a gente vê, reparem bem na foto. Ele tem qualquer coisa até de quem tem luz em comparação com os outros. Não era uma luz propriamente sobrenatural, mas era uma luz natural, mas de uma superioridade que era inegável, que ele era um nobre, não? Para brilhar, não basta, obviamente, ser muito expressivo. Cumpre, ademais, exprimir algo que valha. Quer dizer, se a pessoa não exprime algo que tenha valor, ele não brilha de jeito nenhum, não tem conversa. Isso fazia o Churchill às catadupas, quer dizer, em grande quantidade, o velho leão inglês. Ele era inglês, então chamou ele de velho leão inglês. Em sua calva, parecia reluzir um pensar diplomático vigoroso e sutil. Dá para a gente ver que o comentário do Dr. Plínio encaixa inteiramente com a fotografia. Seus olhos, quanto haveria a dizer sobre eles? Pode ver, pode ser o que for, mas que tem um olhar que não é um olhar besta, não é um olhar idiota, não é um olhar cretino, é um olhar profundo, vê as coisas em profundidade.
Então, seus olhos, quanto haveria de dizer sobre eles? Exprimiam sucessivamente fascinantes profundidades de observação, reflexão, humor e gentileza aristocrática. Como o Dr. Prince sabe enumerar as qualidades, e na medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo na expressão que o Dr. Prince está dizendo aquilo que realmente que é real. Suas largas bochechas musculosas nada perderam do vigor com a idade. Pareciam dois contrafortes faciais a emoldurar vigorosamente a fisionomia tão altamente intelectualizada. Acho genial o comentário do Dr. Plínio, né? E davam à face um não sei quê de decidido, estável, quase se diria de perpétuo, símbolo expressivo da força multissecular da monarquia inglesa. Então vejam onde é que o Dr. Plínio vai chegar. Até símbolo expressivo da força multissecular da monarquia inglesa. Seus lábios, finos e de contorno incerto, pareciam acompanhar o movimento dos olhos e, pois, sempre prontos a se abrirem para uma ironia, uma palavra de ordem, um discurso monumental ou um charuto. Não é todo mundo que fica bem com o charuto assim como eles, né? Quase que a gente diria que ele não dá para ser... Ele perde quando ele está sem o charuto. Sinto que não estaria descrevendo Churchill por inteiro se não lhe acrescentasse um traço. Qual é? Membro autêntico da gentry inglesa, da aristocracia inglesa. Adornado. É bem este o termo. Adornado com o quê? Com o charme varonil de um aristocrata de alta classe. É muito interessante, é muito interessante. E veja o charutão que ele usa, é um charuto assim meio brutão para o tamanho da cara dele. Se fosse um cigarro fininho, pequenininho, ficaria ridículo. Mas ele suporta ostentar um charuto desse. Bem, em Churchill coincidiam as rutilações da cultura universitária, do talento jornalístico, da oratória parlamentar e da glória militar, com, ademais, um não sei que de direto, positivo, desconcertantemente ativo, típicos dos businessmen norte-americanos da Belle Époque. É que sua mãe era uma Yankee, filha de um estuante self-made man. Aí está ele com a mãe dele. Conversando certa vez sobre Churchill, com o arquiduque Otto de Habsburg, dele ouvi um lúcido comentário. Está na ordem das coisas, dizia ele, e até entre os vegetais, que de vez em quando apareçam nesta ou naquela variedade espécimes gigantescos. São fenômenos da natureza. Churchill foi um deles. É conhecida E a aqui anedota agora, de Winston. antes de passar, vamos ver. Preste atenção, é uma anedota do Churchill, um fato da vida dele, mas é muito interessante. Ele vai dizer coisas interessantes. É conhecida a anedota de Winston Churchill pegando um táxi para dar uma entrevista na BBC em Londres. Ao descer, pede ao taxista que espere alguns minutos. O motorista, que não o tinha reconhecido, responde-lhe com entusiasmo: "Mal posso esperar, senhor, porque tenho que ir para casa ouvir o discurso que Churchill vai fazer na rádio." Após o momentâneo orgulho inicial, Churchill
aplicou o teste de fogo. Silenciosamente, sacou da carteira uma nota de 10 libras e deu-lhe como gratificação. Ao ver a pequena fortuna oferecida, o taxista respondeu: "Vou esperar o tempo que for, senhor, e que Churchill vá para o inferno." O lendário primeiro-ministro inglês refletiria assim ao recordar o episódio. Os princípios foram modificados pelo dinheiro. Nações vendidas pelo dinheiro. Honra vendida pelo dinheiro. Irmãos se vendem por dinheiro e até almas se vendem por dinheiro. Quem deu tanto poder ao dinheiro? Quem fez dos homens seus escravos? Por que não percebemos que o amor ao dinheiro está acabando com a dignidade do homem? Dinheiro pode comprar uma cama, mas nunca um sonho. Comprar uma posição, mas não o respeito. Comprar livros, mas não a inteligência. Quem acha que dinheiro faz tudo, acaba fazendo tudo por dinheiro. E com isso aí termina. Eu não sei se deu para ouvir bem o que o Churchill disse. No final tem uma frase escrita que não deu tempo de ler e eu não sei como deter o filme aqui, que está muito rápido, tal qual eu baixei da internet. E aqui tem o nosso caricíssimo Dr. Plínio, o nosso mestre, modelo, regente, guia, profeta de Nossa Senhora, que nos ensina tudo isto, o dileto filho dela. Bem, para hoje seria esta a matéria. Eu sei que foi um pouco curto, mas nós não temos muito como conversar nesse sistema. De qualquer maneira, eu creio que é algo útil. Se quiserem reouvir, já vai ficar desde já no canal e para quem quiser aproveitar. Salve Maria a todos e até a próxima, com a ajuda de Nossa Senhora.